No caso de armadilhas para a coleta das formas imaturas, são comuns recipientes naturais e também artificiais, que a gente distribui naquele ambiente e aí posteriormente a gente vai mostrar para vocês como é que a gente instala essas armadilhas. Elas são produzidas a partir desses elementos naturais que a gente encontra na natureza. Elas são utilizadas, porque são aqui que os mosquitos que usam esse criador se desenvolvem, e dessa forma também nos possibilita estudar o tipo de criadouro, o desenvolvimento dessas larvas na natureza. Um outro tipo de armadilha que pode ser utilizado para coletar formas imaturas de mosquitos que ovipõem, por exemplo, em água acumulada em internode de bambu, é esse tipo aqui, que a gente chama de bambu trap, e a gente pode colocar ela pendurada em diferentes alturas. Mas antes disso a gente precisa tomar alguns cuidados e realizar algumas intervenções no bambu. Por exemplo, aqui a gente utilizou um internode de bambu, né, e a gente cortou aqui deixando uma parte do nó aqui embaixo, e aqui em cima a gente deixou aberto, que é o orifício por onde a gente vai colocar a água. A gente também fez alguns furos nesse bambu que vão ser por onde as fêmeas vão arremessar os seus ovos e para depositá-los na água aqui no interior. É importante que, ao instalar a armadilha, você identifique toda a armadilha que você for distribuir pelo ambiente, tá? Isso é importante para depois você poder correlacionar as larvas ou as pupas que você coletou em cada tipo de ambiente ou em cada ponto do local de coleta. Então, para a instalação, a gente preenche com água, tá? Uma água limpa, filtrada, de preferência, ambientada, até chegar no nível dos furinhos. A gente tem que usar também uma tampa nessa armadilha para evitar a evaporação da água. E aí a gente vai pendurar no local onde a gente deseja coletar esses mosquitos. Então essa armadilha vai ficar aqui durante um tempo determinado dentro do seu estudo, e aí depois você vai voltar ao ambiente e realizar agora a coleta dessa água que está dentro do bambu. Outro tipo de armadilha que pode ser utilizada para coletar formas imaturas de mosquitos silvestres é a armadilha de sapucaia, ou a sapucaia trap. Essa armadilha é feita com o ouriço da árvore da sapucaia, tá? E a gente precisa só tomar uns cuidados antes de instalar essa armadilha, tá? A gente precisa aqui ter a certeza de que ela não está com cupim, não está infestada com cupim aqui dentro, porque senão o cupim também pode ocasionar alguns furos, tá? A gente tem que impermeabilizar toda a superfície da sapucaia para que ela não perca água. Então a gente pode utilizar aqui, por exemplo, no caso aqui utilizamos cola quente, tá? Pode ser usado silicone, parafina. E depois a gente precisa também instalar uma tampinha, tá? Desse ouriço. Também vai ajudar a não evaporação da água. E também instalar uma alça, porque essa armadilha ela vai ser içada. Outra armadilha que a gente pode utilizar também em ambiente natural, mas produzida com material artificial, é a ovitrampa. Essa armadilha ela tem o objetivo de coletar ovos de espécies de mosquitos que ovipõem em superfície, como por exemplo o hemagogos. Nessa armadilha a gente instala algumas palhetas de eucatex, mas também podem ser outros tipos de material, e ela em si é constituída de plástico, de cor escura, tá? Essa armadilha precisa ter alguns orifícios laterais para que a água não transborde e possa vazar, perdendo assim material.
e ela precisa ser preenchida também com água desclorada, de preferência, tá? Até o nível desse pequeno orifício. A gente também pode instalar um pouco de material orgânico da natureza, como folhas caídas no chão, e essa armadilha ela pode ser instalada numa altura de copas de árvores, onde a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, de mosquitos que ocorrem nessa região de copa, como por exemplo algumas espécies de hemagogos, mas ela também pode ser instalada a nível do solo, porque algumas espécies desse mosquito também possuem um hábito de picarem mais próximo ao solo. Para a instalação da ovitrampa a nível do solo, procure sempre instalar encostada numa árvore e procure também sempre amarrar essa armadilha para que ela não tombe. Vale lembrar que todas essas armadilhas precisam ser lavadas depois do uso para que a gente possa utilizá-las em uma outra vez, tá? Isso evita com que fiquem alguns ovos ou até algumas larvas e pupas de uma coleta anterior.